Hoje nós vamos aprender juntos sobre o Salmo 44. Ele começa nos falando algumas histórias. Como as histórias são preciosas na nossa vida. Vamos aprender juntos aí depois da vinheta. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. Nessa playlist a gente sempre tem falado sobre os salmos, cada um dos 150 salmos, dentro da ótica do Rabino Chaim Kanievsky, usando como base esse livro aqui, que traz a abordagem dele dentro desse tema. Salmos 44, ele começa nos lembrando de quando o Eterno tira os filhos de Israel da escravidão do Egito, depois de um longo período ali de escravidão, e os coloca finalmente na terra prometida. Depois, esse salmo nos alerta que os nossos inimigos não se encerraram ali no Egito, mas a cada geração se levantam contra nós pessoas que tentam nos destruir. Mas isso não deve impedir-nos de seguir a nossa confiança em Deus constantemente, ainda que eventualmente esses inimigos possam prevalecer sobre nós, aparentemente prevalecer, Deus permitir que eles possam nos humilhar. Mas por que será que isso acontece? Bom, isso tem a ver com a nossa esperança em Deus e com o fato de nós buscarmos a cada dia sermos pessoas melhores. Vamos então analisar o Salmo 44, começando no versículo 1, mais um daqueles salmos que são dos filhos de Korach. Versículo 1 nos diz: ao mestre do canto, dos filhos de Korach, um masquil. Apesar de haver vários salmos escritos aparentemente pelos filhos de Korach, a gente não sabe seus nomes. A Bíblia não descreve os nomes dos filhos de Korach. Talvez isso tenha um propósito que a gente ainda não sabe o porquê. Mas no Midrash Shocher Tov, eles são mencionados. Os nomes dos filhos de Korach são Assir, Elcaná e Abiasaf. Como a Torá descreve, Korach foi morto por conta de uma rebelião contra Moisés. Deus o mata, assim como mata a Datã e Abirão e a seus familiares. Mas os filhos de Korach não foram mortos, embora isso não os tenha livrado de críticas, de perseguições, de julgamentos das pessoas. E eles não fizeram nada, mas seu pai fez. Então eles sofreram certamente as consequências. Talvez daí o nome deles não tenha sido exibido nos textos da Torá, para poupá-los do sofrimento de terem sido marcados em seus nomes pelo fato de serem filhos de Korach. De qualquer forma, esses filhos de Korach, Assir, Elcaná e Abiasaf, eles continuaram temendo a Deus e escreveram salmos, e hoje esses salmos estão descritos aí com honra no livro do Tehillim. Quando nós vivemos de forma correta, essa é a primeira grande lição. Quando nós vivemos de forma correta, ainda que sejamos alvo de críticas alheias, isso não nos deve servir de meio para fraquejarmos e abandonarmos um caminho de Torá. De forma alguma, estamos no caminho certo, seguindo a vontade de Deus, cumprindo com a Torá. Deixa as críticas. Boa parte das vezes, os críticos são pessoas que não são capazes de construir nada em suas vidas. Então, por suas frustrações, eles acabam atacando pessoas que estão tentando, a cada dia, se tornar melhores. Isso pode acontecer com você, isso acontece conosco, isso acontece com muitas pessoas que tentam fazer o certo e são alvos de críticas. Mas de forma alguma, a gente, como os filhos de Korach, a gente tem que continuar, de forma alguma, aceitar que a gente tem que, não dá, desisto. Desistir jamais. Salmo 44, versículo 2, nos diz assim: nossos ouvidos escutaram maravilhados o que nos contaram os nossos pais sobre os feitos que por eles realizaste, ó Deus, no passado e em dias já distantes. Quando que a gente ouve falar da saída dos filhos de Israel
do Egito. Bom, isso é fácil. Qualquer pessoa que está familiarizada com a fé judaica sabe que no Seder de Pessach, no jantar de Pessach, no dia 14 de Nissan, todo judeu deve se reunir com seus filhos e contar-lhes a história do Êxodo, a história da saída dos filhos de Israel do Egito. Essa história, já distante 3.500 anos atrás, que segue sendo uma inspiração para o povo de Israel. Quando a gente deixa de contar a nossa história para as gerações, para os nossos filhos, pouco a pouco, os nossos descendentes, eles vão deixando a fé e já não mais se importam com aquilo. Mas pelo contrário, quando a gente conta a história repetidamente, ano após ano, isso vai gravando na memória das nossas gerações. E os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos vão perpetuar essa história. Isso nos lembra uma advertência que Hashem dá através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 6, no versículo 16, ele traz para nós um conselho. Assim diz o Senhor. Então aqui a gente já começa, não é Jeremias, mas é o próprio Deus que está dizendo. Ponde-vos no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por elas. E achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele, nesse caminho que Deus propõe a nós. A nossa história, ela é preciosa e deve ser contada com orgulho para os nossos filhos. Aí alguém pode dizer, mas você é convertido, como é que você vai contar a nossa história? Sim, convertido. E daí? Pessoas são convertidas à fé judaica. E isso torna cada vez mais preciosa a história. Tendo nascido judeus ou não, ter feito conversão ou não, nunca um convertido deve se envergonhar, mas pelo contrário, ter orgulho de ter escolhido ser luz num mundo cheio de trevas. Não importa se você é convertido. O profeta Isaías fala que Deus receberia a oferta com agrado no seu altar. De quem? Daquele que escolheu abraçar as alianças do Eterno. Isaías fala disso. E a gente tem que ter orgulho da nossa história, da nossa fé, daquilo que nós temos construído. Nunca nos envergonharmos. Isso nos conecta com a reflexão do Rabino Chaim Kanievsky. Rabino Chaim Kanievsky vai falar para nós mais do contexto final desse Salmo 44. Vamos analisar o versículo 23. Por tua causa e por honrar o teu nome, somos mortos a cada dia e encarados como um rebanho no matadouro. E o que o Rav Chaim explica acerca desse verso? Bom, ele fala para nós aqui no livro que constantemente há aqueles que querem exterminar os judeus. Mas por quê? Por causa da nossa posição como servos de Hashem, como servos de Deus. E estamos coletivamente, como um povo, preparados para dar as nossas vidas pela santificação do nome do Eterno. Dessa forma, é como se cada um de nós estivéssemos sendo mortos por causa de Hashem, a todo tempo, em todo dia, em todos os lugares. E aqui no livro, eu não vou mencionar, mas o Rabino Chaim Kanievsky, ele comenta sobre atentados terroristas, sobre acidentes, onde tzadikim acabaram perdendo a vida. E isso nos leva a uma reflexão, geralmente questionando por qual razão Deus permite que um justo sofra e até eventualmente morra em situações tão terríveis. A gente vê nos jornais, nos noticiários de Israel, atentados em que pessoas invadem sinagogas e matam judeus que estão ali rezando. Atentados onde os tzadikim sofrem consequências desastrosas. E a gente fica, mas onde está Deus? Por que Deus permitiu que isso aconteça? Se você tem o Sidur, se você não tem, você pode adquirir conosco, aí vai aparecer o telefone. E aí você pode acessar e comprar o Sidur na página 433
traz o Tratado de Pirkei Avot, ele tem uma Mishnah muito interessante que ele diz, na Mishnah 19 do capítulo 4, Rabi Yanai diz, não está ao nosso alcance entender ou explicar o sossego dos maus, nem o sofrimento dos justos. Há pessoas que pensam que só porque elas pretensamente servem a Deus, elas não deveriam passar por sofrimento algum. Há aqueles que dizem, eu não aceito, Senhor, eu sou teu servo, eu não aceito sofrimento. Como assim? Nesse caso, a gente pode argumentar que essa pessoa estaria servindo a Deus só para se livrar de sofrimentos, só para ter o benefício de não sofrer. Não deveria ser assim, não deve ser assim. Nosso coração deve estar sempre pronto a seguir o caminho da Torá, independente das circunstâncias. Abraão, o patriarca, sofreu, passou por períodos de fome. Isaac, Jacó, José, que se tornou governador do Egito, sofreu nas mãos dos próprios irmãos, sofreu como escravo no Egito. O povo de Israel como um todo sofreu. Davi, o rei de Israel, sofreu. O Mashiach sofre. E por que a gente pode dizer, eu sou teu servo, eu não aceito o sofrimento? Não, de forma alguma. Por exemplo, há pessoas que moram em cidades que infelizmente não tem uma sinagoga estabelecida e não tem como comprar carne kosher. E aí ela fala, mas Rosh, aqui não tem carne kosher, então só me resta comprar a carne comum do açougue. Agora, que argumento é esse? Onde está escrito na Torá que onde não tem carne kosher, você pode comprar qualquer uma? Isso traria uma falta de compromisso com a mitzvah. Imaginemos uma pessoa que mora num lugar muito quente, na praia, num lugar de muito calor. Ela pode dizer, aqui todo mundo anda seminu, então eu ando assim, porque eu não consigo vestir uma camisa de manga longa, porque aqui faz muito calor, então eu ando sem camisa. Será que isso é justificável diante de Deus? Outro pode dizer, mas eu precisava de tal coisa, eu não tinha dinheiro, então fui lá e roubei. Eu desejava aquela moça, mas ela não me dava atenção, então eu fui lá e a tomei por força. Você entende que aquele que serve a Deus nem sempre vai ser alvo de bênçãos constantemente? A vida daquele que serve a Deus nem sempre é perfeita aos olhos dos outros. Mas por isso mesmo que nós sofremos perseguição, porque mesmo sofrendo dificuldades, permanecemos firmes no caminho de Torá. E isso causa naqueles filhos da desobediência uma revolta. E eles ficam, mas você está sofrendo, você está passando por situação assim, você não sei o que, você isso, você aquilo, e ainda assim você permanece fiel ao seu Deus. Sim, porque eu não sirvo a Deus em busca de benefícios. Eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. Entende? Esse deve ser o nosso propósito. O tzadik, ele não se queixa da Torá. E ele jamais vai deixar de cumprir uma mitzvah em troca de qualquer comodidade que o mundo ofereça. Esse é o propósito. Isso também é dar a vida em nome do Eterno. Isso é o que está no versículo dos Salmos. E seguimos, capítulo 44, versículo 26, está escrito assim: prostrado até o pó está a nossa alma, desfalecida sobre o chão jaz nosso corpo. Existe uma história contada no livro de um tzadik que retornou de uma viagem que ele tinha feito para arrecadar fundos. Então ele foi aos Estados Unidos, ali ele visitou vários lugares e ele buscava arrecadar fundos para a construção de uma sinagoga, fundos para Israel. E aí ele volta decepcionado e vai falar com o Rabino Chaim Kanievski e ele fala: eu achava que eu ia receber, que seria acolhido pelas pessoas com grande alegria, mas em vez disso, eu recebi um oceano cheio de constrangimentos. Um mundo de constrangimentos.
Rav Hai, então, conforta aquele homem e ele explica que a vergonha que a pessoa sofre nesse mundo contribui, de alguma forma, para expiar os seus pecados. Portanto, ele deveria ser grato a Hashem por lhe ter concedido a oportunidade de ser humilhado. Ah, não, aí é demais. Não, isso, de certa forma, está de acordo com o que Rav Yeshua nos diz lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Ele diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aceitar a ofensa, aceitar a humilhação, nos torna pessoas mais humildes. E pessoas humildes, segundo o Mashiach, serão exaltadas. No tempo certo, Deus vai te exaltar, fique tranquilo, né? Agora, aqueles que nos humilham, no tempo certo, Deus também fará vir sobre eles as consequências de seus atos. Agora vamos ao versículo 27. Levanta-te e vem em nossa ajuda e nos redime por tua imensa magnanimidade. Esse versículo parece redundante. Estamos pedindo a Hashem que nos ajude e depois pedimos que ele nos redima. Ora, redimir não é ajudar? Por que precisa de ajuda e redenção? Rav Hai explicou que o pedido de assistência é para que Hashem impeça que um decreto maligno seja emitido contra nós. Redenção, no entanto, refere-se a um caso em que o decreto já foi assinado contra nós. E assim nós pedimos que Hashem possa nos redimir desse decreto e desvie a punição que seria contra nós a outros que de fato a mereçam. Deus tirar de nós a punição e colocar sobre pessoas que realmente merecem ser punidas. Mas daí eu não estou julgando. Na verdade, a Guemará, no Tratado de Berachot 62b, que está de acordo com Bereshit Rabbah 10.7, relata assim: Rabi Elazar entrou no banheiro e um romano o empurrou para fora. Ao sair, uma serpente venenosa veio e mordeu o romano, acabando por morrer o romano. Rabi Elazar então aplicou o entendimento baseado num versículo em Isaías capítulo 43, verso 44. Esse verso nos diz assim: visto que foste precioso aos meus olhos, o tzadik, aquele que anda de acordo com a vontade de Deus, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Como assim? Rabi Elazar então explica: Adão, nesse verso aqui, né? Homens, darei homens por ti, Adam, deve ser lido como Edom, não Adão, mas Edom. Hashem promete colocar edomitas em lugar de punições que são preparadas para os judeus e aplicar essas punições aos edomitas em nosso lugar. Este, explicou Rav Hai, é o significado de nos redimir por sua bondade, mesmo que não mereçamos ser salvos e o decreto já tenha sido emitido. O termo usado no Salmo 44, 27 é Ufdeinu. Ufdeinu vem de Pidion. Tá? O Pei, para quem não conhece, o Pei e o Fei é a mesma letra no hebraico. Né? Então, Updeinu, redime-nos, né? De redenção. E indica a troca de uma coisa por outra. Então, por exemplo, no Pidion Haben, o resgate dos primogênitos, Deus substituiu os primogênitos, tomou outros em lugar dele. Então, basicamente, o conceito de Isaías 43, 44 é o mesmo conceito de Salmos 44, 27, de tomar Edom em lugar dos filhos de Israel. Tirar de sobre nós o castigo e colocá-lo sobre os edomitas, por sua bondade, ainda que não sejamos merecedores. Que Deus coloque sobre os ímpios o castigo quando nós tivermos um sofrimento. Que Deus retire de nós a dor
a angústia. E o meu desejo é que, de fato, nós sejamos dignos de ser redimidos pelo Eterno e que em nosso coração possamos ser capazes de dar a nossa vida por amor ao Criador, por amor à sua santa Torá. Porque é através dela e da linda história da redenção de Israel no Pessah que encontraremos o caminho da vida eterna. E eu quero encerrar mais uma vez esse vídeo com uma oração que está aqui no Sidur. Mais uma vez, se você quiser adquirir, entre em contato com a gente aí. Mas quero encerrar com a oração Elohai Netzor. Meu Deus, preserva minha língua de calúnias e os meus lábios de duplicidade. Faz que a minha alma fique calma na presença dos malévolos e em todas as ocasiões, seja ela humilde como o pó. Que o meu coração ame a tua lei e a minha alma seja sedenta dos teus mandamentos. Aniquila os projetos daqueles que me querem mal e destrói os seus desígnios. Atende-me por amor ao teu nome, por amor à tua destra, por amor à tua lei, por amor à tua santidade, para que sejam libertados os teus amados e salvos por tua destra. Responde-me, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração te sejam agradáveis, ó Eterno, meu protetor e meu redentor. Deus possa nos redimir e nos salvar, livrando-nos da mão dos malvados. E permita a Deus que o castigo que está destinado a nós, assim como os filhos de Israel que estavam destinados a ver seus filhos morrerem nas águas, eles viram com que o exército de Faraó morressem nas águas. O castigo que está destinado a nós possa recair sobre os ímpios e os edomitas desse mundo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa te redimir, te trazer a alegria e que as nossas histórias possam ser contadas com orgulho aos nossos filhos. Tenhamos nós sofrido, tenhamos nós nascido e tido muitas dificuldades para alcançar a fé, ou tenhamos tido nós uma vida de bênçãos ao longo dos anos, tendo nascido na fé judaica e vivido longos anos no caminho da Torá. Independente, que Deus faça vir sobre nós das suas ricas bênçãos. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, coloca aí nos comentários qual desses argumentos, qual dessas lições do Chaim Kanievsky te chamou mais atenção no vídeo de hoje. E se você achar interessante, compartilhe aí com seus amigos para que eles também possam se orgulhar de ter uma vida baseada nos preceitos da Torá. Um grande abraço, shalom e até a próxima. Tchau.